A paz do Senhor Jesus, todos os irmãos que estão online, vamos iniciar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós estaremos fazendo uma oração, pedindo para que Deus esteja nos abençoando, falando conosco nesta noite. Então que os irmãos preparem o coração, se desligue a televisão que está em casa, para que os nossos pensamentos estejam somente no louvor, na palavra, em Deus. Amém, irmãos? Senhor, nós queremos te louvar neste momento, ó Pai, te adorar porque só o Senhor é Deus em nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor quem nos tem, ó Pai, dado segurança, ó Pai, tem nos dado conforto, ó Pai. Ó Senhor amado. Peço que o Senhor, ó Pai, neste momento esteja falando com cada um de nós, ó Deus. Que o Senhor possa estar realmente, ó Deus, fazendo com que nós estejamos realmente sincronizados contigo, ó Pai, a cada dia, ó Pai. E nesse momento em especial, ó Pai, que o Senhor venha realmente, ó Deus, tocar, ó Pai. Toque em nossas vidas, ó Deus. Aquelas pessoas que também estão assistindo, Senhor, que ainda não entregaram a vida ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estar dando uma palavra nesse momento, ó Deus, uma palavra que venha, Senhor, fazer com que elas, ó Pai, enxerguem que o Senhor é o soberano, ó Deus, e que elas venham se entregar, ó Pai, porque só existe um caminho, ó Deus, e esse caminho é o Senhor, ó Deus. Nós sabemos disso, ó Pai, e nós te pedimos que o Senhor esteja alcançando, ó Pai, essas almas, meu Pai, que muitos, ó Pai, neste momento de crise que nós estamos passando, ó Pai, essa crise de doenças, ó Deus, dessa epidemia, ó Deus, que, ó Pai, tem pessoas que estão realmente com medo, ó Deus, medo de pegar doença, medo de morrer, ó Deus, ó Pai, por isso, neste momento eu te peço que o Senhor possa estar alcançando essas vidas, ó Deus, porque quem está com Cristo, meu Pai, tem confiança em Ti, ó Deus, quem está com Cristo, meu Pai, ó Senhor, não teme o mal, porque o Senhor, ó Deus amado, é o nosso seguro, ó Deus, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso Deus bem presente, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, eu te peço, ó Deus, alcance essas almas, meu Pai, para que elas não venham, ó Deus, temer mais, ó Pai, esses tipos de doença, ó Pai, porque nós cremos que mal algum, ó Pai, nenhuma praga irá nos alcançar, ó Deus, porque nós entregamos nossas vidas a Ti, ó Deus, e nós confiamos em Ti, porque nada, Deus, nada neste mundo possa acontecer, ó Pai, sem que haja a Tua permissão, ó Deus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, se faça presente, ó Deus, ó Pai, nesses corações, ó Pai, que estão, ó Pai, sedentos, ó Pai, sedentos por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver, eu quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver, eu quero Te ver, Senhor. Repita isso. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, eu quero Te ver, eu quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alvo, brilhando a luz da Tua glória, derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alvo, brilhando a luz da Tua glória, derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Declare isso essa noite. Santo, santo, santo,
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Declare novamente. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Diga isso enquanto Deus é santo, enquanto nosso Deus é santo, pois não há outro Deus igual. Quero te ver exaltado e bem alvo, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alvo, brilhando a luz da tua glória. Derrama o teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Só tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 eu quero te ver. Abra os olhos do meu coração. Santo, santo é teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelas nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Senhor, nós confiamos em Ti cada dia mais e mais, Senhor Deus. Tu és maravilhoso, ó Pai. Santo é teu nome, Senhor Deus. Quer passar a palavra ao Mateus? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor a todos. Mais um culto, né? Um culto campanha da família. Sei que tem alguns irmãos que estão com um cartãozinho ainda da campanha da família. Nesse culto, nós, quando realizávamos um culto presencial aqui, né? Nós tínhamos a campanha da família das 7 semanas. E eu gostaria que os irmãos continuassem fazendo a campanha da família, né? Orando, jejuando, buscando a Deus durante as 7 semanas. Porque nós temos que orar e buscar a Deus, buscar o nosso Deus, né? Então, eu gostaria de orar agora pelos dízimos e pelas ofertas. Você que está aí na sua casa, que tem o seu dízimo, a sua oferta, você pode pegar agora na mão. Nós vamos estar orando, consagrando a Deus. No Facebook da igreja, nós temos aí a conta da igreja no Banco Santander. Nós não temos conta em outros bancos, temos no Santander. Mas se você quiser, você pode mandar uma mensagem aí no Facebook da igreja aí mesmo, no Messenger, ou até no WhatsApp para nós lá, que a gente está providenciando que os irmãos passam na sua residência, recolhem e depositam no banco e depois estão entregando para vocês o comprovante do depósito. Tá bom, meus irmãos? Então, a igreja continua o trabalho, né, de visitação nos lares. Quem gostaria de receber uma visita em casa também, pode mandar mensagem lá que a gente vai estar agendando para você estar recebendo uma visita de um pastor ou de um irmão lá para estar orando com você. Sei que o momento não é um momento muito bom para os irmãos, porque é um momento onde nós estamos em isolamento social e alguns irmãos têm sentido muito isso. Então, nós vamos orar agora pelos dízimos e pelas ofertas, amém? Então você pegue na sua mão, esteja com ele aí. Se você não tem seu dízimo e sua oferta, põe a mão no seu coração, feche os teus olhos, eleve os seus pensamentos a Jesus e nós vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, por mais esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Pai, reunidos, ó Deus. Nós aqui na igreja, os irmãos, em cada um no seu lar, ou onde estiver ouvindo agora esta palavra, Senhor, esta mensagem, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada vida, Senhor. Abençoa o trabalho de cada um, Senhor, meu Deus. Sabemos que são momentos de incerteza, onde muitos estão, ó Pai, com incerteza sobre o emprego, sobre
como vai pagar as contas, se vai estar trabalhando amanhã e quando voltar a questão do isolamento, Senhor. Nós sabemos que há muitas incertezas, ó Pai, mas nós temos uma certeza contigo, que o Senhor faz o melhor por nós, porque nós amamos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, meu Deus, cada oferta, cada dízimo, ó Pai, alçado, Senhor, meu Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós, ó Deus. O Senhor conhece as nossas vidas, ó Pai. Faz em nós o Teu querer e a Tua vontade, em o nome do Teu Filho Jesus, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é onde nós, ó Pai, depositamos as nossas esperanças e a nossa fé, Senhor, porque nós cremos em Ti e confiamos em Ti, Senhor. Nós não confiamos em homens, Senhor, meu Deus, nós não confiamos, ó Deus, nos bens materiais, mas nós confiamos em Ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa rocha, que nos mantém firmes e nos guia e nos conduz a cada dia. Muito obrigado, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, esse mundo vai passar, mas Tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser, diga isso, tanto amor em Teu olhar, nós sabemos, Senhor Deus, que esse mundo um dia vai passar, Senhor Deus, mas nós confiamos em Ti, Senhor Deus, pois o Senhor enviou o Teu Filho, ó Pai, por nós, ó Pai, para nos garantir a vida eterna, Senhor Deus. Nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor Deus, mas nós não podemos, ó Pai, nós nunca saberemos o preço, ó Pai, dos nossos pecados, ó Pai, na cruz. Por isso nós te agradecemos, te louvamos, Senhor Deus, pois nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Confie no Senhor, acredite no Senhor.
parte do plano dele, pois o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor vê todas as coisas. Senhor Deus, nós cremos em Ti, Senhor Deus. Nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Nós sabemos, ó Pai, que a mesma mão que sustenta, ó Pai, os céus, a mesma mão que sustenta a terra, ó Pai, é a mesma mão que sustenta a minha vida e a de cada um aqui, Senhor Deus. Nós não precisamos temer, ó Pai, porque nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Independente, ó Pai, do que aconteça, ó Pai, nós confiamos em Ti, Senhor Deus. Porque eu sei, ó Pai, que a Tua vontade, ó Pai, é perfeita para a minha vida, para a nossa vida, Senhor Deus. Nós não temos do que temer, ó Pai. Nós não temos que temer a vírus, ó Pai. Nós não temos que temer a crise, Senhor Deus, porque nós estamos contigo, ó Pai. O Senhor disse, ó Pai, que não seria fácil, Senhor Deus, mas que era para nós confiarmos em Ti, pois o Senhor venceu o mundo. E eu creio, ó Pai, que o Senhor venceu o mundo, ó Pai. E eu creio, ó Pai, que o Senhor está de olho, ó Pai, na Tua igreja, ó Pai, que clama, ó Pai. Eu sei que o Senhor está de olho na Tua igreja, ó Pai, que te adora, ó Pai, e que confia em Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai. Jesus, eu só tenho a Ti. 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 Santo é Teu nome, meu Pai. Aleluia, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Essa palavra novamente a Mateus. Vai trazer a palavra de hoje. Novamente, boa noite a todos. A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Momentos de louvor e adoração maravilhosos. Deus esteja agindo sobre a vida de cada um de vocês. Nós vamos estar meditando numa palavra hoje aqui, que nós vamos falar sobre oração, né? Porque o que move nós como cristãos é a oração. E nós vamos meditar num texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, Filipenses 4, de 6 a 7. É um momento oportuno, esse versículo que o Senhor me deu, já havia me dado essa palavra já há mais de uma semana atrás, né? E eu já havia preparado para estar ministrando aqui na igreja, e eu ministrei no domingo de Páscoa aqui, e Deus me deu outra palavra também, mas essa palavra ficou separada para hoje, né? Por quê? Porque nós oramos e não temos a noção exata do poder que há na oração, né? Eu queria dizer para você que está nos ouvindo aí, que a oração, sem ser direcionada a Deus, não tem poder algum. Por quê? A oração, ela só age através do poder de Deus. Eu e você, nós só temos poder se o Espírito Santo de Deus agir sobre as nossas vidas. Então nós oramos, e a oração é um ato de fé. Então quando você ora, você está dizendo para Deus que você acredita, que você confia. Então nós vamos entender um pouquinho hoje, né, para que nós oramos. Nós vamos entender um pouquinho o que acontece quando nós oramos. E o que a nossa oração faz. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre isso, e começando por esse texto que está em Filipenses 4, versículos 6 a 7. Você que abriu sua Bíblia aí, ou você que não abriu, está acompanhando nós aí neste culto online. O texto diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações
e vossas mentes em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar antes de nós entrarmos na palavra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muitas pessoas estão nos ouvindo neste momento, aí pela internet. Muitas pessoas, ó Pai, ainda vão ouvir depois, ó Pai, vão assistir esta ministração, Senhor, que vem diretamente de Ti, Senhor. Pai querido e Pai amado, que o Senhor toque em cada coração, que o Senhor toque em cada vida, Senhor, que nos ouve neste momento, Senhor. Que o Senhor haja sobre cada coração, Senhor, meu Deus, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale com cada um desses irmãos que estão aí, ó Deus, mesmo longe, ó Pai, mas juntos, ó Deus, confiando e pela fé, Senhor, meu Deus, confiando, ó Pai, em Ti, Senhor, confiando no Teu Espírito Santo, confiando no Teu agir, Senhor, confiando que o Senhor, ó Pai, faz tudo no tempo certo, Senhor. E nós cremos, ó Pai, nós cremos que o Senhor tem o melhor para nós, e que tudo o que está acontecendo, ó Pai, neste mundo, e tudo que nós estamos passando, e que todos estão passando, Senhor, meu Deus, nós cremos, ó Deus, que em tudo isso, Senhor, o Senhor está fazendo o melhor por nós. Em o nome de Jesus, ó Deus, fala conosco neste momento, Senhor. Fala aos nossos corações, fala às nossas vidas, Senhor, meu Deus. E opera, Senhor, meu Deus, as Tuas maravilhas sobre nós. Em o nome de Jesus. Amém. Então, esse texto, ele vem de encontro com o que nós estamos passando, né? Então, o texto começa assim: não andem ansiosos. O que nós mais fazemos é estar ansiosos quando nós estamos num isolamento social, porque nós estamos separados das pessoas com que nós temos convívio e que nós amamos. Apesar de nós estarmos com os nossos familiares, nós queremos ter um convívio social com outras pessoas que nós amamos. Então nós ficamos muito ansiosos. Alguns comem demais, outros vão reprimindo esse sentimento, outros se extravasam e colocam para fora, mas nós vamos ficando cada dia mais ansiosos. Mas o Senhor fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, orando e suplicando a Deus, e com ação de graças, agradecendo a Deus pelo que nós estamos passando. Porque nós não entendemos, nós não compreendemos nada, mas o Senhor, Ele vê tudo como um todo. Antes mesmo de nós passarmos por isso, o Senhor já sabia que nós passaríamos por isso. O Senhor já sabia da situação que nós estaríamos passando neste momento. E aí, ele diz: apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Então a paz de Deus vai nos encher, e ela excede a nossa forma de entender, a nossa forma de compreender, e mesmo no meio da pior tribulação, da pior situação, nós estamos em paz, porque ela excede todo o entendimento. E o texto continua ainda, e vem mais profundo ainda, dizendo assim: e a paz que excede todo entendimento guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, que é em quem nós confiamos. Guardará os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa mente, a nossa forma de pensar, os nossos pensamentos, e nos trará paz, mesmo passando pela mais dura adversidade. Quando nós começamos a analisar a Bíblia, quando nós começamos a analisar como que Deus vê as coisas, nós começamos a entender que Deus sabe todas as coisas, né? Antes mesmo que nós peçamos algo, antes que nós pedirmos algo para Deus, Ele já sabe. Ele já conhece os nossos pensamentos, Ele já conhece as nossas necessidades, Ele já conhece as nossas falhas, Ele já conhece o que é melhor para nós. Antes de nós abrirmos as nossas bocas, Deus conhece o princípio, Deus conhece o fim, afinal de contas Ele é o alfa e o ômega. Eu anotei um texto aqui, que está lá em Salmos 139, do versículo 7 a 12, né? E nada passa desapercebido de Deus, nada. Não há o que o homem faça que fique oculto a Deus. Não há onde o homem se esconda que ele possa se ocultar de Deus ou esconder de Deus, né? Salmo 139, versículos 7 a 12, diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura,
também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Esse texto é tremendo, porque ele está dizendo que se eu for para o céu, o Senhor está. Se eu tentar fugir da presença do Senhor, não tem para onde fugir, não tem para onde ir, para se esconder, para escapar do Espírito de Deus. Ele fala que se eu fizer minha cama na sepultura, se eu morrer, também na morte o Senhor está. Né? E se eu subir com asas da alvorada e for para o mais longínquo lugar no mar, na extremidade do mar, ali também o Senhor vai estar e ainda vai sustentar, né? E Ele vai com a mão direita guiar. E Ele diz que mesmo que eu quisesse que as trevas me encobrissem, o Senhor é a luz no meio das trevas, né? E que eu quisesse que a noite se fizesse tão escura ao meu redor, Ele diz que o Senhor, Ele revelará. E o Senhor, para Ele não há dia e não há noite, para Ele é tudo luz. Não há trevas, não há o que possa nos encobrir, né? Veja que Deus, Ele não pode ser limitado pelo espaço, nem pela velocidade, nem pela escuridão. Em outras palavras, né? Nada no universo pode se esconder de Deus. Ninguém, nada passa desapercebido ou oculto a Deus. Então, se nada passa desapercebido de Deus, se Deus sabe todas as coisas, então fica uma pergunta: para que nós oramos? Tem muitas pessoas que oram e acham que a oração não tem sentido. Tem muitos cristãos que pensam dessa forma, e eles oram e parece que eles apenas estão falando palavras ao vento. Não estão em sintonia com o nosso Criador. Para responder a essa questão, nós vamos refletir aqui em alguns pontos muito importantes sobre a oração. Então, nós vamos compreender aqui para que nós oramos, o que acontece quando nós oramos e o que a oração faz. Nós vamos compreender isso hoje aqui, meditando na palavra do Senhor, né? Por quê? Nós temos que entender a questão da oração, porque a oração é uma ferramenta muito importante. Eu costumo dizer que a oração que nós fazemos chega onde o nosso corpo físico não pode chegar. A nossa oração chega diretamente no coração de Deus e toca o coração de Deus, de forma tal que há uma ligação entre nós e Deus, que é algo maravilhoso e que nos traz a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então nós oramos para quê? Primeira questão, primeira situação para que nós oramos para falar com Deus. Nós oramos para nós falar com Deus. Porque quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus. Nós estamos conversando com o Pai. Nós estamos abrindo nosso coração. Nós estamos colocando diante de Deus as situações das nossas vidas, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos sentimentos. Nós estamos abrindo aquela caixa fechada que é o nosso coração diretamente para Deus. Nós colocamos todos os nossos anseios, todos os nossos problemas, e nós estamos dizendo para Deus que nós queremos ter intimidade com Ele. Quando nós oramos, a oração ela é uma atitude de fé. A oração é uma atitude de fé. Porque quando nós oramos, nós dizemos para Deus assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe todas as coisas, mas eu oro a Ti, Senhor, para ter intimidade contigo. Por quê? Porque eu reconheço que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. Eu estou te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de mim, mas que o Senhor faça a Tua vontade sobre a minha vida. Porque eu não sei o que é melhor para mim, Senhor. Mas eu quero ter essa ligação, esse elo contigo. E o mais interessante da oração é que Deus ouve e nos responde.
Porque vai muito além de uma conversa íntima com Deus. Orar a Deus vai muito além do que uma conversa íntima com Deus, né? Orar, como eu disse, é um ato de fé, né? É uma atitude de fé. Por quê? Porque Deus está te ouvindo e você pode ouvir a voz de Deus. É interessante isso, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A falta de oração demonstra uma total falta de fé. Porque se você não ora, você não tem fé. É falta de fé. É falta de acreditar que você está falando com o Deus Criador. Quem não quer falar com Deus Todo-Poderoso? Geralmente as pessoas se apertam, se amassam, né, para ir em shows de pessoas famosas. Mas e para falar com Deus Criador, que é muito mais do que qualquer uma dessas pessoas? Eu tenho visto aí lives de pessoas famosas que as pessoas estão ali vidradas para ouvir aquelas pessoas cantarem, aquelas pessoas falarem. Mas nós temos que ter esse anseio de falar com o nosso Deus, que nós somos cristãos, e nós compreendemos que Deus é o Deus Criador, Deus que pode todas as coisas, o Deus que pode resolver todos os problemas. Deus que tem o melhor para nós. A falta de oração demonstra uma falta de fé, uma falta de confiança na palavra de Deus. Então nós oramos para falar com Deus. O segundo item, nós oramos para ficar mais próximos de Deus. Nós não oramos porque Deus não sabe. Como eu disse, Ele sabe até os nossos pensamentos, Ele sabe todos os detalhes, não há o que nós podemos esconder de Deus, não há onde nós possamos nos esconder de Deus. Deus sabe todas as coisas, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Deus conhece o mais íntimo do nosso coração, Deus conhece o nosso futuro, o nosso passado e o nosso presente. Mas quando nós oramos, nós tiramos um tempo para estar com Deus. Nós oramos para ficar mais próximos de Deus. Quando você conhece alguém e você faz uma amizade com aquela pessoa, e você gosta daquela pessoa, tanto num relacionamento amoroso, ou quando seja um relacionamento de amizade, você quer conhecer a pessoa mais a fundo. Então você gasta um tempo com aquela pessoa. Você tem um tempo para reconhecer aquela pessoa, para entender como que aquela pessoa pensa, como que aquela pessoa age, se aquela pessoa realmente é uma pessoa agradável para se estar junto. E com Deus é a mesma coisa. Você tem um relacionamento direto com Deus. E aí, o que acontece? Você tira um tempo para ganhar mais intimidade com Deus. Então nós oramos para falar com Deus, nós oramos para ficar mais próximos de Deus. E também nós oramos para Deus restaurar e consertar nossas vidas. Oramos para Deus restaurar e consertar nossas vidas. Contar tudo para Deus é muito importante. Porque quando nós abrimos os nossos corações, nós reconhecemos os nossos sentimentos negativos, nós reconhecemos os nossos pecados, nós identificamos problemas nas nossas vidas que precisam ser corrigidos, que precisam ser restaurados. Uma dificuldade aqui, porque não estou muito acostumado a pregar nesse púlpito aqui. Então, a gente reconhece que nós temos problemas, pecados, dificuldades, nós reconhecemos sentimentos negativos nas nossas vidas e que precisam ser restaurados. Quando nós oramos, nós temos uma oportunidade de submeter a Deus todas as situações das nossas vidas e deixar que Ele trabalhe nas nossas vidas, que Ele haja em nós e através de nós. Então, nós oramos para Deus consertar e restaurar as nossas vidas. Porque quando nós oramos, Deus vai consertando e vai restaurando. Quantas vezes você não estava orando e se lembrou de algo que aconteceu, algo que você fez, ou algo que aconteceu na sua vida, num relacionamento, numa situação do dia a dia, que você nem se lembrava mais, que precisava ser restaurado? Porque às vezes você não se lembra, mas a pessoa que sofreu por causa daquilo ainda se lembra. Aquilo ainda está encruvinhado no coração, aquilo ainda está ali na mente, batendo dia após dia, e você não se lembra. Mas quando você ora, o Senhor te traz a memória, e aí Ele vai agindo na sua vida, e você reconhece o pecado, você reconhece o erro, e você assume a sua falha,
E aí Deus vai trabalhando e vai restaurando relacionamentos, vai restaurando a sua vida, vai restaurando o seu ser. E assim você vai vendo o agir de Deus na sua vida. Muitas vezes nós estamos orando e estamos sentindo o agir do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos de joelhos e começamos a orar e não sabemos para que nós estamos orando. Mas aí nós começamos a orar e o Espírito Santo começa a nos conduzir, começa a nos guiar, começa a nos direcionar. E aí nós começamos a entender a vontade de Deus para as nossas vidas. É interessante. E aí a gente começa a ver que algo que estava quebrado dentro de nós começa a ser consertado, começa a ser corrigido. Uma situação que estava ali no mais profundo do nosso ser começa a ser transformado. E a gente começa a entender a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós oramos para falar com Deus, nós oramos para ficar mais próximos de Deus, e nós oramos para Deus consertar e restaurar nossas vidas. Quarto ponto, nós oramos para interceder por outras pessoas. Como eu disse, muitas vezes nós começamos a orar e não sabemos o motivo por que nós vamos orar. Mas nós começamos a orar porque nós queremos ter intimidade com Deus. Nós queremos falar com Deus. Nós queremos que Deus nos restaure. Nós queremos ter intimidade com Deus. E aí o Senhor começa a nos mostrar pessoas para nós orarmos por elas. Pessoas que às vezes passam desapercebidas nas nossas vidas. Pessoas que às vezes nós deixamos de falar de Jesus para ela. Pessoas que muitas vezes deixaram de conhecer a verdade porque nós nos omitimos. E aí nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar e o Espírito Santo começa a nos direcionar, a interceder por outras pessoas, isso faz com que nós sejamos altruístas. Para você que não sabe o que significa altruísta, a palavra altruísmo é o contrário de egoísmo, né? Ou seja, interceder por outras pessoas em nossas orações desenvolve em nós um sentimento tremendo de amor ao próximo. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa interessante. Quando nós começamos a interceder por outras pessoas, o Espírito Santo desenvolve em nós um sentimento tremendo de amor ao próximo. E sabe o que é isso? Isso vem diretamente do coração de Deus para o nosso coração. Vem diretamente de Deus para nós. E isso entra diretamente no nosso coração. E o amor de Deus transborda em nós de forma tal que vem aquela paz que excede todo entendimento. Quinto item, nós oramos também para agradecer. Como eu anotei aqui, nós oramos para falar com Deus, nós oramos para ficar próximos de Deus, nós oramos para Deus consertar e restaurar nossas vidas, nós oramos para interceder por outras pessoas e nós oramos para agradecer a Deus. Como o texto que nós lemos lá, o texto diz assim: pela oração e súplicas com ação de graças. Ação de graças é agradecer a Deus, agradecendo a Deus que nós oramos. Nós oramos sempre dando graças a Deus por tudo, pois nós sabemos que Deus é soberano. Nós reconhecemos a soberania de Deus sobre as nossas vidas. E todas as decisões de Deus são o melhor para nós. Então nós agradecemos a Deus em qualquer circunstância. Seja uma circunstância boa, seja uma circunstância ruim, seja uma circunstância mediana. Não importa o que você está passando. Importa é o que Deus tem preparado para mim e para você. Importa o que Deus preparou para a sua vida. Porque o que você passa hoje é uma preparação para o que Deus tem preparado para você. Você tem que passar por isso. Como costumo dizer, e como está escrito na Bíblia, Deus não coloca cargas mais pesadas do que nós possamos carregar. Ao contrário, Ele nos alivia as cargas. Interessante esse texto, né? Então, nós entendemos que todas as coisas, sejam elas boas ou ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente se nós já recebemos de Deus ou não, né? Porque nós já recebemos a graça imerecida lá na cruz. Mas nós oramos agradecendo a Deus pelas situações boas ou ruins, sabendo que Deus está fazendo o melhor por cada um de nós. Porque Deus nos amou primeiro.
Então são esses 5 itens. Para que nós oramos? Para falar com Deus, para ficar mais próximos de Deus, para Deus consertar e restaurar as nossas vidas, e para interceder por outras pessoas e para agradecer. Ah, mas e o que acontece quando nós oramos? Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias em Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Você vai entender agora o que acontece quando nós oramos. Você que está aí na sua casa, pode abrir a sua Bíblia aí, tá? E nós vamos ler esse texto aqui, ou se você quiser só ouvir, nós já vamos estar lendo aqui. Diz assim o texto: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouvindo-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O batismo de Jesus, ele é registrado em todos os evangelhos, tá? Mas o evangelista Lucas, ele registra um fato que é um fato maravilhoso. Ele registra que Jesus ora enquanto é batizado. O texto diz o seguinte: e estando ele orar, né? Ou orando ele, como no texto que nós lemos aqui, né? E aí, ele nos revela algo tremendo. Ele nos revela o que acontece quando nós oramos. Primeiro, nós vamos citar 3 itens aqui, 3 coisas que acontecem quando nós oramos. A primeira coisa, os céus se abrem. Olha que interessante, no versículo 21 diz assim: orando ele, os céus se abriu. Quando nós oramos, o céu se abre. Nada pode conter o poder de Deus. Às vezes o céu parece algo tão distante de nós, né? E nós começamos a orar e parece que o céu desce, né? O céu parece fechado, e aí nós começamos a orar e o céu se abre. Quando o céu se abre, há uma manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas. Há uma ligação, há um elo, há uma ligação direta entre nós e Deus. Então, quando nós oramos, o céu se abre. A nossa oração, ela vai diretamente para o coração de Deus. E nós temos uma ligação direta com Deus. E nós estamos falando diretamente com o Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Há uma abertura do caminho, no elo de ligação entre você e Deus. Orando ele, o céu se abriu. Então, nós vemos que há uma possibilidade de acesso direto à presença de Deus. Como se Deus dissesse: sobe aqui comigo, ou eu estou com você agora. É interessante, né? Para as comportas do céu se abrir, basta que você comece a orar. Basta que você comece a conversar com Deus. E esse elo, essa ligação que há entre nós e Deus, ela só foi possível através de Jesus. Porque Jesus fez essa ponte, fez esse intermédio. E quando nós oramos diretamente para Deus. Não adianta você orar para qualquer outra pessoa que já existiu. Não, isso não vai virar nada e não vai acontecer nada na sua vida. Quando nós oramos diretamente a Deus, sabendo que Jesus abriu esse caminho. Jesus, ele se fez carne para que nós tivéssemos acesso direto a Deus. Então, quando nós oramos, o céu se abre. A segunda coisa que acontece quando nós oramos, versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, quando nós oramos, o Espírito Santo de Deus desce sobre nós. E é exatamente isso. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus desce sobre você. E como que você sabe que isso acontece? Como você sabe que é o Espírito, né? A presença do Espírito Santo, ela nos traz uma paz, ela nos traz uma tranquilidade, uma certeza, uma sensação de que tudo está sob controle, de que tudo está sob o controle de Deus. O Espírito Santo, ele desceu quando os discípulos de Jesus oravam. Sempre que o Espírito Santo se manifestou, havia uma atmosfera de oração.
Todas as vezes que nós vemos ali a manifestação tremenda do Espírito Santo, havia uma atmosfera de oração. O Espírito Santo, ele vai nos fortalecer diante das tentações. A palavra nos diz: vigiai e orai para não cair em tentação, né? Jesus que disse isso. Mas que tentação é essa? Que tentação é essa? Né? A tentação que eu vejo aqui é a tentação de desistir. A gente tem que entender que o diabo não desiste de nós. Ele continua dia após dia. Ele vai lutar. Ele vai colocar pessoas na sua vida para te criticar. Ele vai colocar pessoas para te humilhar. Ele vai colocar pessoas para agir na sua vida com desprezo, como se você não fosse um nada. Mas para Deus, você é um ser. Você é alguém que Ele criou e que Ele ama. O diabo, ele não desiste. Então não desista. Não caia na tentação de desistir. Continue orando, não desista, continue orando. Deus está agindo através do Espírito Santo dele nas nossas vidas, na minha e na sua vida, te sustentando, te conduzindo, te direcionando, colocando você onde exatamente Deus quer que você esteja. Ore e sinta o Espírito Santo de Deus descer sobre a sua vida. O terceiro item aqui interessante nesse texto: quando nós oramos, nós ouvimos a voz de Deus. Versículo 22. E ouviu-se uma voz do céu que dizia. Deus fala quando nós oramos. Sim, orar a Deus não é um ato que é uma via só. A oração e volta a resposta de Deus. E Deus fala conosco. O Espírito Santo age sobre as nossas vidas. E Deus fala que direção que nós devemos tomar, que caminhos nós devemos seguir, o que nós devemos fazer, como que Deus vai agir sobre as nossas vidas. E nós começamos a ter paz e começamos a entender algo que supera todo entendimento humano. Deus, Ele quer que você ore, Ele não quer representantes. Tem crente que é o crente 6 horas, né? 6 horas por mim. 6 horas por mim, nós estamos fazendo a oração das 18, não é a oração das 6, tá? É a oração das 18 horas. Então, pelos irmãos, orem. Então, tem gente que quer intermediário. Ora por mim, eu estou fraco. O que Paulo dizia? Quando estou fraco é que estou forte. Por quê? Porque a força de Paulo não era dele mesmo. Não era algo que vinha diretamente dele, mas vinha diretamente de Deus. O Espírito Santo descia sobre ele, o céu se abria, e Deus falava com ele, e o fortalecia, e o sustentava. E assim Deus faz comigo e com você. É assim que Deus age. Ele quer ouvir a sua voz e quer falar contigo. E aí você fala assim: mas como que eu vou distinguir a voz de Deus? É lógico, meu irmão, que muitas vezes você não vai conseguir distinguir a voz de Deus logo de cara. Sabe por quê? Porque você precisa de intimidade com Deus. Para distinguir a voz de Deus, precisa ter intimidade. Você não vai reconhecer a voz do seu amigo se você não conversar bastante com ele. Mas quando você tem muita intimidade com alguém, com seu amigo, com uma pessoa próxima, mesmo quando a pessoa ela tenta mudar a voz, você ouve e entende, fala: é você, eu sei que é você que está falando, você que está brincando. Você distingue. Se a pessoa fizer a voz rouca, tiver com gripe, ou tiver com problema na garganta, você vai distinguir a voz daquela pessoa, o jeito dela falar. Então, intimidade com Deus faz com que nós possamos ouvir a voz de Deus e entender. Porque Deus nunca teve problema nas cordas vocais. E você pode ouvir a Deus. Isso é tremendo, meu irmão. Isso é algo tremendo de Deus para nós. E você entende que é Deus que está falando com você. Tenha intimidade com Deus. Isso só se consegue com oração. A vida de Jesus aqui na terra foi uma vida de oração. O canal entre Jesus e o Pai era um canal que estava constantemente aberto. Né? Esse canal estava sempre aberto. Jesus e o Pai, eles estavam em total sintonia. E foi por isso que ele pôde chegar até o fim e cumprir a sua missão aqui na terra. Jesus, ele não tinha problemas em abrir o próprio coração para Deus. Ele não tinha problema em abrir o coração para Deus. Problema nenhum. Tanto que ele chegou a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que ele continuou na oração dele, né? E ele disse também:
mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, que não seja a minha vontade, mas a sua. Essa carne que eu vivo é fraca, mas o Senhor me fortalece. E eu vou cumprir todas as coisas, todas as profecias, porque o Senhor está me conduzindo. O Senhor está me fortalecendo. É muito interessante isso. Ele não tinha problema algum em abrir o coração com o Pai. E a terceira coisa aqui, né? Nós vimos para que nós oramos, nós vimos o que acontece quando nós oramos, e agora nós vamos ver o que a oração faz. Tiago 5,16, Tiago nos diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus. Quando nós oramos e pedimos para que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, nós começamos a enxergar as coisas como Deus vê. Você imagina que você tem um amigo e você tem muita intimidade com ele. Por quê? Porque você teve um convívio muito grande com ele e você viu que esse amigo era muito bom para você. Você começa a entender o que ele quer, o que é melhor para ele, qual é a vontade dele. Quando há o aniversário dele, você sabe o presente certo para dar para ele. Você não erra. Quando ele está bravo, você sabe que ele está bravo. Quando ele está contente, você já sabe, antemão. Só pela fisionomia, você já sabe que há um sentimento diferente. E assim com Deus. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus. E nós começamos a ver as coisas como Deus vê. E a sentir como Deus sente. Por quê? Porque nós compreendemos o amor de Deus de uma forma muito maior. Lógico que a nossa visão, os nossos olhos, ele tem uma limitação muito grande. Os nossos sentimentos têm uma limitação muito grande. O nosso intelecto, o que nós pensamos, tem uma limitação muito grande. Mas Deus, ele nos abre algo de forma tremenda quando nós estamos em sintonia com Ele. A oração, ela libera perdão. E quando nós oramos e confessamos os nossos pecados e perdoamos outras pessoas diante de Deus, Ele nos perdoa e nos liberta da culpa do pecado. Isso é interessante, porque a oração do Pai Nosso nos diz, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Como você tem perdoado o seu irmão? Da mesma forma que Deus te perdoou? Ou você tem limitações com relação a isso? Você tem limitações com relação ao perdão? Se você tem limitações com relação ao perdão, lembre-se, quando você ora, você diz, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor tem perdoado. Então, quando você ora, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, quando perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos fizeram mal, você está fazendo um comparativo. Se você tem limitações, você está pedindo para Deus ter limitações com você também. Então, liberar o perdão, meu irmão, é algo tremendo. Ele nos liberta da culpa. Ele nos liberta da culpa do pecado. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Lógico que existem situações mais adversas, problemas complicados e complexos, mas nós temos que entender que apesar de todas as nossas falhas, apesar de nós não merecermos, apesar de nós merecermos a morte, Jesus nos perdoou. A oração, ela nos coloca em sintonia com Deus, ela libera perdão, ela cura. A oração, ela é um ato de fé. A oração sem Deus não tem poder nenhum. Por quê? Você não tem poder, mas Deus, através do Espírito Santo agindo sobre você, te dá poder. Não que você tenha de si mesmo. Então, quando você ora por alguém que está doente, a nível físico, emocional ou espiritual, você ora segundo a vontade de Deus. E para a glória de Deus, Deus cura, Deus sara, Deus transforma, Deus muda situações complicadíssimas, situações impossíveis. Porque onde o homem não age mais, Deus age. E aí nós começamos a entender a atitude de fé que nós temos quando nós oramos. Quando nós oramos, a oração faz também, ela nos fortalece.
Por quê? Porque orar é ter comunhão com Deus. E Deus nos dá força para enfrentar todos os desafios que nós temos. Jesus encontrou forças orando para enfrentar a cruz. Ele orou antes de enfrentar a cruz. Ele achou forças ali, porque Deus é que nos fortalece. O Pai seja glorificado. Deus seja glorificado. A oração, ela derrota o inimigo. Ela derrota o inimigo. Orar nos ajuda a confiar em Deus, confiar no poder de Deus, que é maior do que qualquer inimigo, qualquer pessoa que quer o mal para nós, né? E ela nos ajuda a vencer o diabo. Por quê? Quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós entendemos que a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades que agem sobre a vida das pessoas. Eu dizia sobre isso nessa questão de briga política, né? Eu fico imaginando o diabo cutuca um aqui, cutuca outro ali, e fica essa briga política no país e o povo todo sofrendo. Principado e potestade. Não é que as pessoas estão sendo más, mas elas estão sendo influenciadas pelo diabo. E isso acontece no nosso dia a dia. Então nós temos que entender que há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual muito grande. E nós entramos nessa batalha, nessa guerra espiritual, usando uma arma poderosíssima, que é a fé. E a fé através da nossa oração. É uma arma poderosíssima para vencer o diabo. A oração também liberta. A oração tem o poder de libertar as pessoas do pecado. Muitas vezes você está orando e Deus te lembra de uma pessoa que você, como eu já disse aqui antes, que você nem imaginava, passou longe. E aí você começa a orar por aquela pessoa. Começa a orar por alguém que não é convertido ainda. Se você não faz isso na sua vida, comece a fazer. Comece a orar todo dia por uma pessoa que ainda não é convertida, para que Deus age através do Espírito Santo e a visão dessa pessoa abra e ela possa enxergar a verdade. E ela conheça a verdade liberte das garras do maligno, liberte dos grilhões do pecado. Comece a orar dia após dia. Tem pessoas, testemunhos de pessoas que passaram mais de 15 anos orando. E sabe qual foi a recompensa? Uma conversão genuína. Uma pessoa que se empenhava na obra, porque Deus agiu naquela vida. Mas alguém esteve orando, pagando o preço de oração, de joelho no chão. A oração, ela é uma necessidade, não é apenas um dever. É uma consequência de uma vida de intimidade. Não é apenas um ato religioso, um ato formal. Ora. Gente, eu costumo dizer que orar é um privilégio tremendo. Quando alguém fala assim, ora, você pode orar? A pessoa fala assim, você pode falar diretamente com Deus? Você pode ser um interlocutor nesse momento e falar diretamente com o Pai? E as pessoas assim, eu orar? Não. Gente, é um privilégio você orar. É um privilégio você falar diretamente com o Pai. É um privilégio. Ela não é apenas um ato religioso e formal. É uma atitude de fé. Onde você fala diretamente com Deus. Os céus se abrem. O Espírito Santo desce sobre você. E Deus fala contigo. Esse é o poder que há na oração. E Deus age e transforma a sua vida, e conserta a sua vida, e você intercede por outras pessoas, e você vê a paz que excede todo entendimento chegando na sua vida. Será que você pode compreender isso nessa noite? Será que você tem compreendido o poder que há na oração? Nós temos aí o relógio de oração. Não é simplesmente acordar no horário, ou o relógio despertar e você mandar uma mãozinha de amém. Não, é você ter uma ligação direta com Deus naquele momento. Dizendo, nós estamos firmes aqui, Senhor. Confiando em Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor. Porque nós temos fé que o Senhor vai fazer o melhor por todos nós, ó Pai. Nós temos fé, Senhor, meu Deus, que esse coronavírus aí não tem poder, Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Será que você tem orado assim? Será que você tem se levantado de dia ou de noite? Será que você tem se ajoelhado e orado dessa forma? Creio que tem muitos irmãos que sim. A maioria sim. Tem muitos irmãos que não estão nem no relógio de oração e têm orado nesse sentido. Porque nós temos visto nesse nosso Brasil aqui, nesse nosso país, o agir de Deus. Por exemplo, nessa nossa cidade aqui, nós tivemos um caso que foi curado.
Olha que coisa tremenda. E olha que aqui nós não estamos naquele isolamento social tão ferrenho como tem em outros países. Eu vou no mercado, o mercado está lotado. Eu saio para ir no posto de gasolina, tem um monte de gente no posto. Eu vou no banco, o banco está lotado. Que isolamento social que é esse? Né? Mas o que é isso? É o agir de Deus. Eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu estou vendo o agir de Deus. Porque apesar de toda a nossa negligência, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está guardando, Deus está operando. E a batalha espiritual está sendo vencida e sempre vai ser vencida por Deus. Porque Ele nunca perdeu e nunca perderá. Porque Deus é a certeza da nossa vitória. Então lembre-se, quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, o Espírito Santo desce. Quando você ora, você pode ouvir a voz de Deus. Quando você ora, você tem certeza que Deus está agindo de forma maravilhosa. Amém? Orar, lembre-se, orar é um ato de fé. A sua oração chega onde você não pode ir fisicamente. A sua oração chega onde você não chega. A sua oração chega diretamente ao coração de Deus. Então, nós já estamos encerrando essa palavra, essa ministração. Eu gostaria de orar com vocês agora, nesse momento. Depois nós vamos dar alguns recados e impetrar a bênção. Amém? Então, eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração, fechasse os teus olhos aí onde você está, e nós vamos orar, entendendo que os céus estão se abrindo, que o Espírito Santo está descendo sobre nós, e que Deus está falando conosco. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai querido e Pai amado, nós cremos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, Senhor. Nós confiamos no Teu amor, Senhor. Nós confiamos na Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que toda essa situação, ó Pai, desse vírus, desses problemas, dessas dificuldades que nós estamos passando, de isolamento, ó Pai, de situações, ó Pai, onde nós ficamos às vezes reprimidos, Senhor. Nós entendemos que tudo isso é passageiro, Senhor, e que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Traz, Senhor, meu Deus, sobre nós, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor, meu Deus. Que nós possamos compreender, Senhor, meu Deus, a ação do Teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus. Nós possamos entender, ó Deus, que neste momento os céus estão abertos, ó Pai, e é um canal direto, ó Pai, onde nós, ó Pai, direcionamos a nossa voz a Ti, Senhor, meu Deus, e ela chega até o Seu coração, ó Pai, e o Senhor, ó Pai, nos ouve e age nas nossas vidas, Senhor. Pai querido e Pai amado, que nós possamos ouvir a Tua voz e compreender, ó Pai, o que o Senhor tem dito para nós, ó Deus, para nós ficarmos calmos, para nós não ficarmos ansiosos por coisa alguma, Senhor, meu Deus, mas em tudo, ó Pai, pela oração e súplica, com ação de graça, ó Pai, colocarmos diante de Ti os nossos pedidos, Senhor, meu Deus, que a paz do Senhor, ó Pai, que excede todo entendimento, Senhor, meu Deus, vai, ó Pai, Pai, agir em nossos corações, ó Deus, e em nossa mente, ó Pai, em Cristo Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos e oramos por cada um, ó Pai, que está nos acompanhando, ó Pai, nos seus lares neste momento, Senhor. Que o Senhor derrame da Tua paz e do Teu amor, Senhor, sobre cada lar, ó Pai. Que o Senhor traga a paz que excede todo entendimento sobre cada lar, ó Pai, neste momento, sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor, meu Deus, já agradecidos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor e tem feito o melhor por nós. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou pedir para, aqui a Lourdinha anotou para mim, os irmãos que acompanharam esse culto ao vivo. Sei que muitos irmãos acompanham depois nas suas residências, né? Alguns assistem mais de uma vez também, porque querem acompanhar a palavra, querem ter aí um momento de entender melhor, porque às vezes não está naquela hora, não está no lugar que pode estar assistindo, né? Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estiveram conosco aí nesta noite. A Lourdinha anotou aqui, né? A Ilídia, a Carol, a Ivone, a Celita, o pastor Celso, a Rose Vicente, a Maria Jorge, a Nadir, o pastor Marcos Sierra, a Tieco, a Luciane, a Leni, o Paulo Scalise, a Ana Paula, a Luísa, a Ana Lúcia, o Alifer, a Adileuza, a Cidinha Santos, a Ana Cláudia, a Célia Regina, a Silvia, a Maria Aparecida Zane, a Michele, o Alberto Pereira,
né? A Lico, irmã da Ivone, a Zenaide, Maurão, a Valéria, a Salete, a Marisa, o Jefferson da Nádia, o Thiago Grano e muitos outros irmãos aí que às vezes não aparecem para nós ali na live, né? Mas se você comentar ali, se você der um amém, um glória a Deus, se você curtir, vai aparecer para nós ali, tá? Então, você interage aí com a live. Nós não estamos com o aplicativo que nós usamos geralmente, mas nós estamos prezando pelo áudio, nós estamos prezando pela palavra, pelo louvor, para que chegue da melhor forma até vocês aí nos seus lares, e que Deus continue falando poderosamente com cada um de vocês. Amém? Nós temos alguns recados, nós temos a chamada de oração todos os dias, a partir das 18 horas, no Facebook da igreja, lá nós temos lá todos os horários, tá? Às quartas-feiras nós temos o culto, campanha da família, que é uma campanha de 7 semanas, né? Eu sei que agora nós estamos longe, está difícil de acompanhar 7 semanas, mas você que começou, você continue, e na 7ª semana, você guarda o papelzinho, quando a igreja voltar, você traz aqui no vaso de oração, e Deus conhece o seu coração. Se você quiser fazer a campanha também, você pode ir anotando durante 7 semanas aí, e seguir essa campanha de oração. Nós temos os cultos aos domingos, a partir das 19h30, né? O culto às quartas é às 20 horas, o culto aos domingos é a partir das 19h30. Temos também a escola de servos, que é a escola bíblica, aos domingos de manhã. Estamos conversando aqui, pastoral ali, a partir do próximo domingo vai começar às 9h30 da manhã, tá? Temos irmãos aí que chegam no domingo, né? Apesar de estar em quarentena aí, que acordar um pouco mais tarde. Então, começa às 9h30. Geralmente tem durado 1h, 1h10, então das 9h30 até as 10h30, 10h40 ali mais ou menos. E tem sido uma bênção, tá? Então que Deus abençoe a vida de cada um. Então nesse domingo, a partir das 9h30, nós vamos estar alterando o banner ali na igreja, no Facebook da igreja. E você quiser acompanhar, você abre ali o Facebook, procura lá Igreja Batista Cristã Missionária, né? Ou você digita lá facebook.com/Igreja Batista Cristã Missionária, sem o tiozinho lá, né? A Igreja Batista Cristã Missionária, /live, né? E ali você vai ver todos os vídeos ao vivo que nós já gravamos até hoje, inclusive esse vídeo na íntegra, você vai poder acompanhar lá, que às vezes você chegou depois aí, não pegou o vídeo na sua totalidade, então você pode estar assistindo ali no Facebook da igreja, tá ok? Em breve nós vamos estar transmitindo simultaneamente no Facebook, estudando tecnologias para isso daí, e que Deus abençoe cada um de vocês. Nós já vamos estar encerrando. Eu gostaria de dizer também que nós temos Bíblias para doar para os irmãos. Quem quiser receber uma Bíblia na sua casa, que não tiver Bíblia, ou que conhecer alguém que gostaria de presentear com uma Bíblia, nós temos Bíblias na igreja para estar doando, tá? Sei que o alcance do Facebook é muito grande, mas nós estamos doando o pessoal aqui em Pirajuí. Ou se você vier para Pirajuí e quiser receber uma Bíblia, você manda uma mensagem ali no Facebook da igreja, ou que você seja de Pirajuí e quiser receber uma Bíblia, manda uma mensagem lá que nós vamos fazer ela chegar até a sua residência, e você poderá presentear alguém com uma Bíblia. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Um forte e apertado abraço para vocês. Nós vamos estar impetrando a bênção. Feche os teus olhos, erga as tuas mãos e vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se sejam conhecidos na terra os teus caminhos e a tua salvação em todas as nações. Que o Senhor te abençoe e te guarde cada dia. Que o Senhor cuide da tua família. Que o Senhor guarde o teu lar e traga paz, que traga amor sobre o teu lar. Porque o Senhor tem derramado graça e misericórdia cada dia sobre as nossas vidas. Nós confiamos no Senhor e nós buscamos a Deus para que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que nós hajamos conforme a vontade de Deus, para que sejam conhecidos os caminhos do Senhor em todas as nações, em todos os lugares da terra, para a glória de Deus. Amém. Um forte e apertado abraço. Amém.